Não diga para mim que é todos, não, pelo amor de Deus. Não é? Ainda botava mais uns 3 na lista? Pois é, só Jesus. Vamos lá, irmãos. Um outro problema que acontece muito, né? Problema familiar. As pessoas trazem muito problemas familiares. E na maioria das vezes, de novo, salvo as exceções, porque eu não estou tentando esgotar o assunto aqui, é apenas para exemplificar, tá claro? Não entenda que eu estou dizendo que os problemas, no caso aqui, financeiro e agora familiar, só existem por essas coisas que eu estou citando. Não, existem muito mais coisas, mas aqui é o que pelo menos chega muito para mim. Quando eu vou atender as pessoas, quando eu vou acompanhar as pessoas, orientá-las, isso aqui se repete bastante, mas existem exceções também. Então, na maioria das vezes, pelo menos os que chegam até mim, os problemas familiares acontecem porque a pessoa não tem uma estrutura familiar prévia. O que seria uma estrutura familiar prévia, pastor? É alguém que se casa, vai constituir família, mas não teve educação na sua própria família. Não aprendeu a lidar com conflitos. Alguém aqui foi criado por vó? Levanta a mão, alto. Pronto, essa turma aí, criada por vó, vai ter dificuldade. Por quê? Porque as vós, salvo exceções, na maioria das vezes, elas querem porque querem estragar o menino. Por isso que eu disse, há exceções. Não disse todas, né? Na maioria das vezes, a maioria quer. A maioria, pode experimentar. Você pega um menino desse, dando trabalho, tu pega uma chinela na mão, a avó olha e fala assim, não dê no bichinho, não. Ela, na época dela, com os filhos, né, parecia que tinha um GPS na Havaiana. Não errava uma, nem adiantava correr, é ou não é? Que ela acertava, é um negócio fantástico, fenomenal, tá? Tudo que ela tem na mão, ela acerta. Por isso que era melhor não correr mesmo. Entende? Então a pessoa não tem estrutura familiar. Ela não aprendeu papéis sociais. Ela não aprendeu essa divisão. Porque entenda, irmãos, nós cristãos temos por base os preceitos judaico-cristãos de casamento e família. E nós aprendemos que a base da sociedade é a família. E a base da família é o casal. Se você tem um casal desestruturado, por consequência vai ter uma família desestruturada, e esse cidadão vai chegar na sociedade totalmente desestruturado. Então é uma pessoa que não sabe lidar com os outros, uma pessoa que não sabe lidar com conflito, não sabe lidar com problemas, porque não teve, salvo exceções. Tem gente que teve tudo isso e mesmo assim é desajustado por outros motivos. Mas em linhas gerais, eu imagino que você consegue entender o que eu estou dizendo. Sim? Então não tem estrutura familiar prévia. Outros, né? Além dessas estruturas, as funções de papéis sociais bem definidas e equilibradas. O que é isso, pastor? Funções de papéis sociais. Qual é a função básica de um pai numa casa? Quem sabe dizer para mim? Função básica de um pai: ordem. É uma figura de ordem. Há exceções, que ele é o que bagunça? Tem exceções. Mas em linhas gerais, a figura paterna é o que traz ordem. Há exceções onde a mãe é que exerce esse papel? Sim, irmãos. Mas entendo, estou falando mais de uma forma genérica, tá? Então, papéis sociais. O homem, ele normalmente é responsável por colocar ordem. A mulher, normalmente, ela tem uma habilidade de gerenciar as tensões e ajudar no equilíbrio psicoemocional dos seus filhos. Entende? Então, por exemplo, o pai fala assim: epa! O menino se treme todo. A mãe confirma a autoridade dele. Viu, irmãs? Viu, irmãs? A mãe, que é mãe,
jamais tira a autoridade do pai, ela confirma a autoridade dele, dizendo: respeite seu pai. Mãe é nada, te vira aí, peão. Mas depois ela vai e acalenta a criança. Amém? Trazendo equilíbrio. Está claro isso, irmãos? Está claro isso? Aí o indivíduo vem de uma família onde ninguém entende papel social, todo mundo manda, todo mundo desmanda. Tem um molequezinho aí de 4 anos com controle na mão, que eu fico me mordendo quando eu chego na casa, como um negócio desse. Menino com controle na mão. Quer controle, meu filho? Cresça, trabalhe, compre sua TV, aí você vai mandar no controle. Quer dizer que a criança não pode pegar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que na presença dos pais, a autoridade é deles, a primazia é deles. O que acontece em muitas famílias? A mãe pega o melhor da mistura, estou falando proteína, e dá para os filhos. E o abençoado do marido come o que sobrar. Isso destrói papéis sociais. A criança não entende a autoridade. Ela não percebe realmente o que é ordem. Ela não percebe o que é organização. Então, quando ele vai casar, vai do mesmo jeito. Não sabe o que fazer. Tá? Você vai botar alguns camaradas dentro de uma casa e você vai dizer assim: eita, uma goteira. Ele vai olhar e vai dizer: é mesmo. E pronto. Por isso fica. Porque ele não foi criado tendo que trazer solução. Tem casais que é exatamente o inverso. O cara é, sabe, aquele... E a mulher que é ativa, resolvendo tudo. Você chega na casa dela, tá ela com a colher de pedreiro na mão, um capacete, rebocando a casa. E o cara tá olhando. Vem um negócio aqui na minha cabeça, mas não posso falar. Deixa quieto. Você está me entendendo? Então não tem papéis sociais definidos, né? Não tem equilíbrio. Então a pessoa, quando ela vai para a família dela, não sabe o que fazer, não sabe discutir. Você está olhando para mim com essa cara, mas a maioria dos homens, cabra macho, cadê os cabra macho? Glória a Deus. Tá? Treme na base quando a mulher fala assim: precisamos conversar. O quê? Vai conversar o quê? Não, depois, depois. Eu estou ocupado agora, ocupado. Não ocupado nada, não sabe resolver problemas, não sabe sentar para discutir. E quando eu falo discutir, sabe o que alguns entendem? Brigar. Discutir para algumas pessoas é só sinônimo de brigar. Por isso que eu brinco com isso, dizendo que é conversando que a gente se desentende. Porque a maioria é assim, começa conversando, irmão, não dá 3 minutos, estão brigando. Porque começa a se atacar, começa a se acusar um ao outro. Não, mas eu fiz porque também você fez. Você acredita que os casais chegam ao cúmulo de disputar quem está mais cansado? Um faz assim, ó, só um comentário: estou cansado. Aí o outro já responde: estou mais cansado, estou mais. Como assim, gente? Um comentário, não é uma disputa de quem está mais cansado. Aí o outro se irrita com um comentário fora de tom. Aí fala assim: e você acha que eu não vejo nada hoje? Aí o outro já responde: e você acha que eu sou vagabundo? Irmãos, começa uma briga por causa de um suspiro. A pessoa suspirou. Estou cansado. Foi só isso. Passam-se 3 dias, ainda tão de mal. Aí você pergunta: você está falando com ele por quê? Pastor, sabe que eu nem sei. Sério, nem lembro mais por que foi. De tão insignificante que a coisa era. Não o problema já é gigantesco. Mas a fagulha que iniciou tudo isso. Está compreendido? Sim. Então muitos problemas familiares, falta de sabedoria. A pessoa não tem entendimento. Tá claro?